Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Eu vou aqui higienizar minhas mãos, tirar minha máscara, porque nós estamos aqui respeitando o distanciamento social e não tem ninguém aqui perto de mim. Eu sou a professora Claudiane e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre matemática. Então, vamos lá. Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Vamos lá, separem os materiais que nós vamos precisar. Para essa aula, você vai precisar de papel, que pode ser o caderno de vocês, lápis, borracha e, se possível, materiais para contagem, que pode ser palitos, tampinhas, feijões ou outros que vocês tenham em casa. Antes de começarmos a conversar propriamente sobre matemática, eu gostaria que vocês conversassem aí um pouquinho com os responsáveis de vocês. Tem algumas perguntas que eu gostaria que vocês fizessem aí em casa. Você costuma jogar com a sua família? Quais jogos vocês costumam jogar? Quais são as estratégias que vocês usam para marcar os pontos dos jogos? Quando você, sua família, principalmente nesse momento que a gente está ficando bastante em casa, quando vocês propõem alguns jogos aí, como que vocês marcam os pontos desses jogos? Será que é possível resolver problemas de matemática em situação de jogo? Será que tem alguma coisa a ver jogos com matemática? O que será que é situação-problema dentro da matemática? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e no final da aula eu espero que vocês tenham as respostas para essas perguntas. Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos pensar. O que é um problema? Pensando aí que a nossa aula é de matemática e que nós estamos conversando sobre situações de jogos, o que seria um problema? Um problema matemático. Vocês já ouviram falar em problemas matemáticos? Como podemos saber que nós estamos diante de um problema? Quais questões da matemática a gente pode considerar um problema? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, porque hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer um personagem, o João. João é uma criança que, assim como vocês, está em isolamento social, está ficando em casa e ele gosta muito de jogar com a família. Vamos conhecer um pouquinho do João, então? João e sua família têm usado o tempo que estão ficando em casa devido à quarentena para criarem novos jogos e brincadeiras. Prontos para os jogos de hoje? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas brincadeiras e desses jogos do João. Vamos nos divertir junto com ele e aprender matemática. Em uma das partidas, prestem atenção, em uma das partidas, João fez 4 pontos. Seu pai, 2 e sua mãe, 3. Quantos pontos eles fizeram juntos? Então, crianças, esse problema nós precisamos ajudar o João a resolver. É um problema que tem a ideia de juntar, porque está perguntando quantos pontos eles fizeram juntos, o pai, a mãe e o João. Então, o João marcou os pontos dessa forma. João, 4 e marcou 4 palitinhos aqui. O pai, 2 e 2 palitinhos aqui. A mãe, 3 e marcou os 3 palitinhos aqui. Essa foi a estratégia que o João usou. Mas você, na sua casa, você pode usar outras estratégias, você pode fazer o cálculo de outras formas. Mas o João marcou assim. E aí, vocês têm a resposta para esse problema? Quantos pontos eles fizeram juntos? Então, façam aí e vamos conferir aqui. A resposta, 9 pontos. Então, 4 pontos o João fez, 2 pontos o pai, 3 pontos da mãe e 9 é o total, ou seja, a quantidade de pontos que eles fizeram juntos. Então, agora, eu vou pedir para vocês conversarem aí também com os pais e os responsáveis sobre a forma que você resolveu esse problema. Porque os problemas têm várias formas de resolver, não é uma só. O João anotou dessa forma e está certinho, mas você pode ter resolvido de outra forma aí na sua casa e tudo bem. Então, vamos continuar. Em um jogo de cartas, João marcou 3 pontos na primeira rodada e na segunda rodada ele marcou 7 pontos. Ele disse que fez 9 pontos no final do jogo. Será que o João está certo? Você concorda com o que o João fez? Prestem atenção. Na primeira rodada ele fez 3 pontos. Na segunda rodada ele fez 7 pontos.
E pelos cálculos dele, no final, ele está com 9 pontos. E aí, você concorda com o João? Veja como ele marcou esses pontos. Veja como o João marcou os pontos que fez em cada rodada. Ó, o João está pensando ali, ó, 3 pontos com mais 7 pontos. Será que eu marquei certo? Ele está pensando. Então, vamos lá. Ele marcou com palitinhos ali. Você pode usar o material que você separou para essa aula e fazer aí o cálculo dos pontos das rodadas do jogo do João. Então, ele marcou aqui na primeira rodada e na segunda rodada. Analisem bastante essa anotação do João. Será que ele fez essa anotação certa? Será qual o dado que talvez não esteja tão certo, o dado desse nosso problema? Que ele anotou de uma forma que não seja certa. Ou ele acertou, realmente 3 na primeira rodada, mais 7 na segunda, dá 9 realmente? Vamos conferir? Então, vamos lá. Ó, como vocês pensaram, então? Antes da gente conferir, vamos pensar um pouquinho. Como vocês pensaram para descobrir quantos pontos o João fez? Será que tem outras formas de fazer? Então, você resolveu de um jeito. Na escola, talvez o seu coleguinha resolveria de outra forma, mas como vocês estão em casa, pensem na forma que vocês resolveram, conversem com os familiares e vejam se existem outras formas de resolver esse problema. E vamos ajudar o João nesse cálculo, porque me parece que ele não está tão acertado assim, não está tão certinho assim. Que respostas vocês encontraram? Qual resposta está correta? A de vocês ou a de João? Você precisou usar o material que você separou para fazer esse cálculo? Vamos lá. Vamos conferir, então. Se na primeira rodada ele fez 3 pontos, vamos marcar aqui, ó, 3 palitinhos. Na segunda rodada ele fez 7 palitinhos aqui. Então, ele quer saber juntos, mais um problema com a ideia de juntar, ou seja, somar os pontos que ele fez na primeira rodada com os pontos que ele fez na segunda rodada. Então, vamos verificar o total deu 10 pontos, né? 3 mais 7 igual a 10. Então, nós chegamos à conclusão de que o cálculo que o João havia feito não está correto, né? Na hora de marcar lá, ele esqueceu de marcar um ponto da segunda rodada. Agora, então, conferimos. E eu tenho certeza que vocês aí em casa fizeram certinho, conseguiram acertar e conseguiram ajudar o João a resolver esse problema. Continuando então, o pai de João ensinou a ele como se joga bolinha de gude. Bolinha de gude, quem gosta de jogar bolinha de gude, gente? É uma brincadeira bem divertida, uma brincadeira tradicional, e aí eles aproveitaram esse tempo da quarentena e foram jogar a bolinha de gude. E registrou os dados da partida. 10 bolinhas no início. Então, quando eles começaram esse jogo, eles estavam com 10 bolinhas. E no final, eles tinham apenas 4 bolinhas. E aí, o que aconteceu nessa partida? Se eles começaram a partida com 10 bolinhas e no final da partida, eles verificaram que tinha 4 bolinhas. Quem saberia me dizer o que aconteceu durante esse jogo? Então, aqui nós temos 2 dados desse problema, né? A situação inicial, que era 10 bolinhas, e a situação final, que no final desse jogo, ele ficou com 4 bolinhas. E a pergunta do problema, a questão que a gente tem aqui para resolver é o que aconteceu durante essa partida? Ele ganhou bolinhas? Ele perdeu bolinhas? Quantas? Então, podemos afirmar o quê? Que o João perdeu 6 bolinhas. Porque se no início ele tinha 10, durante a partida, o que aconteceu? Ele perdeu 6 para no final ele ficar com 4. Ah, professora, mas existem outras formas de resolver esse problema? Existem. Existem outras formas de resolver esse problema. Nesse caso, o que o João pensou? Ele tinha 10. Ele ficou com 4. Então, se for 10 menos 4, dá 6. Então, quer dizer que ele perdeu 6 durante essa partida, né? Ele tinha 10, então ele terminou com menos, então ele perdeu, certo? Dá para fazer também por uma representação numérica. Está aqui uma operação de subtração que também resolve o nosso problema. Olha lá, 10 menos 6 dá 4. O dado que a gente estava procurando era aqui, ó, o 6.
ou seja, o que aconteceu durante a partida de bolinha de gude. Então, vamos lá. Eu falei que no final da aula nós íamos responder as perguntas que nós fizemos no início, né? Então, problemas. O que são problemas? Problemas possuem dados numéricos ou não numéricos, né? O nosso problema aqui, todos os problemas que nós vimos aqui tinham dados numéricos. Existe sempre uma pergunta. Para ser um problema, precisa ter uma questão para a gente resolver. Todos esses problemas que nós fizemos aqui tinham uma pergunta e uma questão para nós resolvermos. E requer uma solução. Ou seja, quando a gente resolve o problema, quando a gente resolve a situação problema, nós estamos dando uma solução para esse problema. Então, esses são pontos que precisam existir em um problema, tá bom? Então, vocês estão no primeiro ano, né? Vocês estão começando agora a resolver problemas. Então, hoje, na nossa aula, vocês resolveram situações problemas. E agora eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês podem anotar no caderno, tirar print desse desafio. Depois eu gostaria que vocês resolvessem e enviassem para a professora de vocês, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de receber essa devolutiva de vocês. Então o desafio é o seguinte: além dos jogos, João tem usado o tempo para brincar também com seus brinquedos. Ele tem 4 carrinhos, 2 bonecos, um aviãozinho e um urso. Então, vamos lá, ele tem 4 carrinhos, 2 bonecos, um aviãozinho e um urso. Quantos brinquedos João tem no total? Então, fica aí o desafio para vocês. Façam com bastante carinho, resolvam usando as estratégias que vocês acharem melhor e enviem para a professora, tá bom? Então, na aula de hoje, nós aprendemos a resolver problemas de matemática. Então é isso, crianças. Um grande beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo.